No episódio de hoje de Detetive Casofrio, vamos explorar 2 casos não resolvidos com cartas estranhas e arrepiantes. Beverly Rose Potts nasceu em 15 de abril de 1941 em Cleveland, Ohio, filha de Elizabeth e Robert Potts. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Anita, e o quarteto morava junto na Avenida Lynette, em 1951. Com 10 anos de idade na época, Beverly era descrita como uma menina tímida, quieta e responsável. Ela tinha um forte interesse nas artes cênicas e era uma babá de confiança, apesar de sua tenra idade, e tendia a evitar interagir com estranhos o máximo possível devido à sua natureza tímida e temerosa. No dia 24 de agosto de 1951, por volta das 7 da noite, Beverly, juntamente com sua amiga e vizinha Patsy Swing, pegou sua bicicleta e seguiu para o Parque Halloran, que ficava a menos de 1/4 de milha de onde as meninas moravam. A dupla tinha recebido permissão para visitar um show-a-gon, um evento de performance infantil que acontecia no parque todo o verão. Era um agrado especial para as meninas, pois o parque era considerado inseguro após o anoitecer. Geralmente estava cheio de andarilhos, e as árvores tendiam a bloquear qualquer luz que vinha das ruas e das estrelas acima. Às 8 da noite, as meninas decidiram que seria mais fácil se movimentar pelo parque sem suas bicicletas, então voltaram para casa para deixá-las antes de retornar. Após 45 minutos, Patsy Swing sugeriu a Beverly que iniciassem o retorno para casa, pois tinha um compromisso às 21 horas, toque de recolher. No entanto, Beverly não precisava estar em casa até depois das 9, então ela decidiu ficar sozinha no parque. Patsy saiu. Ela viu Beverly pela última vez no meio da multidão assistindo à performance no palco. Às 9h30 da noite, o show terminou e as pessoas começaram a sair do parque. Um menino de 13 anos que conhecia Beverly a viu atravessando diagonalmente o parque em uma direção nordeste, a cerca de 150 metros da esquina da Avenida Lynette e da Rua West 117. Isso fazia sentido, pois era a rota mais rápida para casa para a menina de 10 anos e ela estaria, ao chegar às ruas, a poucos minutos de sua porta. Segundo relatos, o menino reconheceu Beverly por sua marcha distinta, comparando-a ao andar de um pato, com os dedos dos pés apontados para fora. Testemunhas afirmaram ter visto uma menina parecida com Beverly perto de um Dodge preto, danificado de 1937, que estava em marcha lenta na Rua 117 Oeste. No carro, havia 2 homens com os quais a menina conversava. As testemunhas situaram este encontro entre as 8h30 e as 9h30 da noite. A menina nunca entrou no carro durante as observações. Vale ressaltar que Beverly era extremamente tímida perto de estranhos, especialmente homens, e muitas vezes fugia em vez de conversar com eles. Então parece estranho que ela pararia para conversar com 2 homens desconhecidos em um carro se a menina fosse a futura desaparecida de 10 anos. É possível que talvez ela conhecesse os homens ou que a menina não fosse Beverly de jeito nenhum. Beverly não voltou para casa. Às 10 da noite, sua família começou a procurá-la, mas não tiveram sorte e decidiram entrar em contato com a polícia. Autoridades iniciaram intensa busca pela garota desaparecida, mas não encontraram rastros. Nos dias após seu sumiço, eles foram de porta em porta vasculhando o bairro e redondezas. Eles rastrearam carros suspeitos, procuraram em estacionamentos vazios e usaram um avião para inspecionar vagões de trem abertos. No entanto, todos esses esforços foram infrutíferos. O caso recebeu ampla cobertura da mídia, o que levou a milhares de dicas, inundando o departamento de polícia local. A família, incluindo Anita, irmã de Beverly, de 22 anos, foi inocentada de qualquer envolvimento no desaparecimento. Foi determinado pelos investigadores que Beverly tinha uma vida estável, era feliz e bem cuidada e não tinha nenhuma razão aparente para fugir
tornando provável que ela tenha sido sequestrada. Pouco depois do seu desaparecimento, o sindicato do seu pai ofereceu uma recompensa de $1.000, o equivalente a quase $15.000 hoje. Foi especulado que, dada a aversão da menina de 10 anos a estranhos, ela talvez tenha sido atraída para a casa ou carro de alguém que conhecia, talvez com a promessa de um trabalho de babá ou alguém alegando que precisava de ajuda para fazer recados ou estavam prontos para levá-la para casa. Isso tornou provável que ela tenha sido levada por alguém local do bairro. No entanto, a única busca documentada em qualquer dos edifícios próximos foi a de uma busca realizada em 1973, no porão do que era então uma oficina de automóveis. Contudo, jamais se achou qualquer evidência ligada ao caso de Beverly. Também não foi descoberto nenhum suspeito local plausível nos meses e anos seguintes ao desaparecimento da menina de 10 anos. Outra teoria proposta era que, apesar de Beverly ter sido advertida contra homens estranhos, não recebeu o mesmo alerta sobre mulheres, levando muitos a questionar se ela foi atraída por uma desconhecida. Embora o caso de Beverly tenha esfriado nos anos seguintes ao seu desaparecimento e as pistas tenham se tornado escassas, houve vários suspeitos e confissões relacionadas ao seu sumiço. Em 1955, um vagabundo chamado Harvey Lee Rush contou a um policial na Califórnia que havia matado Beverly depois de atraí-la para uma ponte próxima com doces. No entanto, ele afirmou tê-la matado em 1952, um ano após seu desaparecimento, deixando 12 meses sem explicação. Ao ser extraditado de volta para Cleveland, Rush confessou ter mentido apenas para retornar à sua casa na cidade. Em 1980, 2 detetives aposentados de Cleveland, chamados James Forrest e Robert Shankland, revelaram que sabiam a identidade do assassino. Segundo eles, em 1974, foram abordados por um homem que afirmou que seu irmão havia lhe enviado uma carta admitindo o crime. Seu irmão havia fugido de Cleveland em 1966 após ser acusado do sequestro de 2 meninas. O irmão foi localizado pelos detetives e interrogado, e ele disse a eles que estava morando perto do parque em 1951 e tinha o hábito de sequestrar meninas e abusar sexualmente delas. Ele alegou que não se lembrava de ter sequestrado Beverly em particular, mas que tinha lampejos de memória envolvendo uma menina chamada Beverly. Os detetives estavam certos de sua culpa desde então, mas mesmo com a carta, que parecia explicar tudo, a falta de provas significava que ele nunca foi acusado em conexão com o caso de Beverly. Outro suspeito no desaparecimento de Beverly Potts era um homem chamado William Henry Redmond, nativo de Ohio e ex-funcionário de um carnaval. Redmond foi indiciado em 1988 pelo assassinato de uma menina de 8 anos na Pensilvânia em 1951. Enquanto estava preso, ele se vangloriava de ter assassinado outras jovens. Porém, quando questionado pelas autoridades sobre Beverly, recusou-se a declarar. Redmond estava na área no momento do desaparecimento e tinha um histórico de condenações por abuso infantil que remontava a 1935, quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Apesar da idade do caso, ele continuou a produzir pistas nos anos 90 e 2000. Em 1994, uma carta foi encontrada sob os tapetes de uma casa em Cleveland, na qual uma mulher afirmava que seu marido havia matado Beverly e que ela o pegou, tentando se livrar do corpo em seu forno. Esta carta havia sido escrita em 1960 e foi encontrada em uma casa na Avenida Midvale. A autora da carta, de 83 anos, foi localizada em 1994 usando registros imobiliários. Seu marido já estava morto e a mulher admitiu que as afirmações na carta eram falsas. Ela havia escrito como uma fantasia de vingança contra seu marido abusivo. Então, a partir de 2000, um repórter chamado Brent Larkin
que trabalhava no Cleveland Plain Dealer, um jornal local, começou a receber cartas relacionadas ao caso. O escritor alegou que era um homem idoso que queria confessar que havia abusado sexualmente e matado Beverly antes de sua morte. Ele disse que se entregaria no 50º aniversário do desaparecimento de Beverly, em 24 de agosto de 2001, mas ele nunca o fez. Ele escreveu outra carta desculpando-se, alegando ter sido transferido para um asilo e não poder cumprir sua promessa. Brent Larkin recebeu um total de 4 cartas, com 2 contendo detalhes do sequestro e do assassinato. Uma carta prometia um envelope marrom selado e uma moeda rara que Beverly tinha em sua bolsa na noite em que desapareceu. Esses itens foram prometidos a Brent, mas ele ainda não os recebeu até o ano de 2020. As autoridades estabeleceram que essas cartas foram escritas por uma pessoa, provavelmente um homem idoso e doente. No entanto, eles nunca conseguiram estabelecer a identidade dele. Alguns investigadores acreditam que essas interações foram genuínas. Em agosto de 2019, uma pessoa não identificada forneceu anonimamente informações sobre um suspeito no caso. A polícia averiguou os dados do chamador e tudo bate, mas precisam de mais informações e solicitaram que ele entre em contato novamente, por favor. A recompensa do Crime Stoppers foi aumentada de 2.500 para 15.000. O arrepiante caso de Beverly Potts inspirou vários livros e documentários e ainda está sendo investigado quase 70 anos depois. Qualquer pessoa com qualquer informação é incentivada a entrar em contato com o Crime Stoppers no número 21625274663. Até hoje, o misterioso e trágico caso de Beverly Potts continua sem solução. O trio de Fort Worth. O Natal de 1974 deveria ter sido uma ocasião alegre, cheia de amor e risos. Mas, para 3 famílias em Fort Worth, Texas, houve uma terrível tragédia que encheu seus dias de luto e tristeza em dezembro de 1974. Mary Rachel Trelica, que usava seu nome do meio, tinha 17 anos. Rachel frequentava a Southwest High School e estava casada há 6 meses com Tommy Trelica, um belo jovem de 21 anos que já havia se divorciado e tinha um filho de 2 anos. Tommy e Rachel se conheceram quando ele namorava Deborah, a irmã de 19 anos dela. Deborah e Tommy estiveram brevemente noivos, mas, de acordo com Deborah, o noivado nunca foi sério e a separação foi amigável. Na época do desaparecimento de Rachel, Deborah havia se mudado temporariamente para a casa da irmã e do cunhado, após ter brigado recentemente com seu próprio namorado. No dia 23 de dezembro de 1974, Rachel e sua amiga de 14 anos, Lisa Rennie Wilson, que também era conhecida pelo seu nome do meio, planejaram ir às compras de Natal no Seminary South Shopping Center, agora conhecido como Fort Worth Town Center. Pela manhã, Renee visitou o namorado para convidá-lo a acompanhá-las. Terry Mosley, de 15 anos, morava nas proximidades. Durante essa reunião, ele deu a Renee um anel de promessa. O casal planejava ir a uma festa mais tarde naquela noite. Enquanto Terry não pôde ir, pois tinha compromissos anteriores, sua irmã mais nova, Julie, que tinha apenas 9 anos, ouviu a conversa e perguntou se ela poderia ir em seu lugar. Ela não queria passar o dia sozinha. Rachel e Renee hesitaram em deixar uma criança de 9 anos acompanhá-las e disseram que só permitiriam com a permissão da mãe dela. Julie ligou animada para sua mãe, Rayane, para perguntar se ela poderia ir, mas foi informada que não poderia, pois não tinha dinheiro. Rayane disse depois que não conhecia Rachel, apesar de conhecer Renee, por isso, a princípio, não queria que a filha fosse viajar. Porém, Julie insistiu em ir, afirmando que não tinha mais ninguém para brincar. Sua mãe, enfim, permitiu, mas pediu que ela voltasse até às 6 da tarde. Isso seria bom, pois Rachel e Rennie planejavam voltar às 4, para Rennie
se preparar para a festa com Terry. O trio entrou no Oldsmobile 98 de 1972 de Rachel. Eles foram até a loja Army Navy em Fort Worth, onde Ren tinha itens reservados para buscar. Depois, seguiram até o centro comercial, na South Freeway 4200 em South Fort Worth. A partir deste ponto, no entanto, os detalhes do que as meninas fizeram se tornam nebulosos. Quando as meninas não chegaram em casa, suas famílias logo ficaram preocupadas. Alguns ficaram em casa, esperando as meninas, enquanto outros foram ao centro comercial. Por volta das 6 da tarde, o Oldsmobile de Rachel foi descoberto, trancado, estacionado no estacionamento superior da Sears. Parecia que as meninas, em algum momento, haviam voltado para o carro, pois havia alguns itens de presente dentro. A família esperou pelo carro a noite toda, esperando desesperadamente pelo seu retorno. No entanto, as meninas nunca voltaram. Na manhã seguinte, a polícia de Fort Worth foi notificada do desaparecimento e iniciou uma busca para encontrar as 3 meninas. Os buscadores vasculharam centenas de estradas secundárias, leitos de riachos, estradas rurais e a vegetação do Texas, procurando qualquer sinal de vida, mas ele nunca apareceu. Não demorou muito para o caso ser entregue à divisão juvenil do Departamento de Pessoas Desaparecidas, mas as meninas, por algum motivo, foram consideradas fugitivas. As famílias de cada menina contestaram fortemente isso. A mãe de Renee perguntou por que Julie, uma menina de 9 anos, fugiria 2 dias antes do Natal. Ela também observou que sua própria filha estava muito animada com a festa que deveria comparecer na noite em que desapareceu. Apesar de suas frustrações com as autoridades, as famílias do trio desaparecido distribuíram panfletos e contataram jornais em todo o país buscando desesperadamente ajuda. Isso levou o caso a ser bem divulgado e dicas e depoimentos de testemunhas começaram a chegar em grande quantidade. Por volta dessa época, um balconista de loja veio a público para afirmar que uma senhora lhe disse que tinha visto as meninas sendo forçadas a entrar em uma caminhonete perto da mercearia do amigo no shopping. A caminhonete nunca foi encontrada e nem a testemunha, então a história nunca pôde ser verificada. A pista mais assustadora, no entanto, veio em 24 de dezembro de 1972, apenas um dia após o desaparecimento das meninas, quando o marido de Rachel, Tommy, recebeu uma carta pelo correio. Dizia o seguinte, citação: "Eu sei que vou pegar, mas tivemos que sair. Estamos indo para Houston. Te vejo em cerca de uma semana. O carro está no estacionamento superior da Sears. Com amor, Rachel." A carta foi escrita à tinta, enquanto o envelope foi escrito a lápis, e a folha de papel era muito mais larga que o envelope. O nome Rachel estava escrito no canto superior esquerdo do envelope. Mas isso não é tudo. Foi endereçado a Thomas, apesar do fato de que Rachel sempre chamava seu marido de Tommy, e parecia que o nome de Rachel havia sido inicialmente escrito errado. O L em seu nome foi escrito como um E minúsculo e depois corrigido para um L. Nem Tommy, nem os familiares de Rachel, de 17 anos, acreditavam que ela escreveu a carta. A principal pista da carta foi o carimbo postal, que continha apenas um código postal borrado, sem a cidade. Parecia que tinha lido, citação, 76.083, mas que o 3 aparecia ao contrário, possivelmente por um carimbo carregado à mão, ou talvez fosse um 8 parcial. Presume-se que o código postal seja 76.083, que leva de volta a Eliasville, perto de Throckmorton, no Texas, ou 76.088, que é de Weatherford, no Texas. Apesar dessas informações, nenhuma nova pista parecia surgir. Nos anos 70 e 80, a carta passou por análise de caligrafia. Até mesmo o Federal Bureau of Investigation olhou para ela várias vezes, mas, cada vez que a carta era examinada, os resultados voltavam inconclusivos. Segundo relatos, uma semana após a chegada da carta, a polícia informou a um jornal local
que a caligrafia havia sido verificada como sendo de Rachel, mas ela pode ter sido forçada a escrevê-la. Então, em 1978, 6 anos após os desaparecimentos, a polícia refutou essas alegações, afirmando que os resultados eram inconclusivos e sempre foram. Na primavera de 1975, a família estava ficando frustrada com os esforços da polícia e contratou um detetive particular chamado John Swain. Em abril daquele ano, Swain e 100 voluntários foram à cidade texana de Port Lavaca para procurar sob as pontes, depois que ele recebeu uma dica de que as meninas haviam sido mortas e despejadas lá, mas nenhuma evidência foi encontrada para indicar que isso era verdade. Mais tarde naquele ano, em agosto, Swain descobriu que um homem de 28 anos estava fazendo ligações obscenas na área e que esse mesmo homem havia trabalhado para uma loja em South Fort Worth, onde Rachel havia se candidatado a um emprego pouco antes do Natal. Relatadamente, esse homem, cujo nome não aparece em artigos online, estava abusando de sua posição, coletando as informações de mulheres que haviam se candidatado a empregos lá ou que estavam listadas como referências em solicitações de emprego. 6 mulheres que haviam entregue solicitações de emprego estavam recebendo as ligações obscenas. Também é notado que este homem morava no mesmo bairro que os pais de Rachel, mas ele se mudou pouco antes dela se casar. Embora isso parecesse uma pista promissora, nada nunca resultou disso, e o homem nunca foi relacionado ao desaparecimento do trio. Também, em 1975, um jovem que afirmava ser conhecido de Rachel disse que viu o trio na loja de discos no shopping no dia em que desapareceram. Ele afirmou que as meninas estavam lá com outra pessoa e que ele e Rachel conversaram brevemente. Por volta dessa época, roupas femininas foram localizadas na área de Justin, no Texas, mas descobriu-se que os itens não pertenciam às meninas desaparecidas. Um ano depois, em 1976, 3 esqueletos foram encontrados em um campo fora de Alvord, Texas, por uma equipe de perfuração de petróleo. O detetive particular Swain comparou os restos com radiografias e registros dentários da menina desaparecida, mas não encontrou correspondência. Descobriu-se mais tarde que os restos eram de 2 mulheres e um homem, com idades entre 15 e 17 anos. Em março daquele mesmo ano, um psíquico ligou para um dos familiares da menina desaparecida e disse que ela poderia ser encontrada perto de um poço de petróleo. Desesperados por pistas, os buscadores se concentraram na pequena comunidade de perfuração de petróleo Rising Star, mas sem resultados. Apenas alguns poucos anos depois, em 1979, o caso foi mergulhado novamente na escuridão quando John Swain morreu de uma overdose de drogas, acredita-se que provocada por seu casamento fracassado. A morte foi considerada suicídio e, após sua morte, ele ordenou que todos os seus arquivos de caso fossem destruídos, e assim foram. Na primavera de 1981, a polícia foi chamada para um local no condado de Brazoria, Texas, quando restos humanos foram encontrados em uma área pantanosa. Após um mês de investigação, descobriu-se que os ossos não correspondiam aos do trio desaparecido. No mesmo ano, uma testemunha veio a público para afirmar que viu um homem no estacionamento do centro comercial forçando uma menina a entrar em sua van. Mas o homem disse à testemunha que era uma disputa familiar. Essa história nunca foi verificada pelas autoridades. Depois disso, o caso esfriou. Em 2001, foi reaberto e atribuído a um detetive de homicídios que acredita que as meninas saíram com alguém de confiança e que mais de uma pessoa estava envolvida. Em abril daquele ano, um homem chamado Bill Hutchins se apresentou. Ele era um segurança dos pontos de venda do Shopping Sears, na época do desaparecimento das meninas. Segundo Bill, ele trabalhava no turno da noite, em 23 de dezembro de 1972, quando outro guarda, em uma caminhonete, apareceu por volta das 13h30.
Os dois trocaram palavras duras, embora seja desconhecido o motivo. Relatadamente, Bill viu 3 meninas sentadas no banco da frente do caminhão, com a mais nova sentada ao lado do motorista e a mais velha sentada ao lado da porta. O homem se desculpou pelo linguajar e foi embora dirigindo. Bill notou que as 3 meninas estavam sorrindo e rindo e pareciam estar lá voluntariamente. Ele afirmou ter relatado na época, mas que ninguém nunca retornou para ele. Na reabertura do caso em 2001, no entanto, essa observação foi investigada, assim como o outro segurança, que negou ter qualquer coisa a ver com as meninas. Foi revelado que várias pessoas estavam sendo investigadas como parte do desaparecimento das meninas. O avanço mais recente no caso aconteceu em 2018, quando 2 carros foram retirados do lago Benbrook, Texas. Suspeitava-se que os carros tivessem alguma conexão com o desaparecimento do trio, mas nenhuma evidência forense foi vinculada às meninas. Vários artigos mencionam um 3º carro, também submerso no lago, que está sendo investigado, mas houve pouca ou nenhuma informação ou atualização desde então. Durante a década de 1990, o irmão de Rachel, Rusty, ganhou muita atenção quando ele e um detetive particular chamado Dan James começaram a trabalhar juntos. No ano 2000, a dupla propôs a ideia de que apenas Rachel ainda estava viva e que ela visitava Fort Worth todos os natais. Dan James acrescentou que alguém estava citando, encobrindo e fabricando evidências para mantê-la longe. Fran, a mãe de Rachel e Rusty, culpou o detetive particular por, citando, envenenar a mente de Rusty, e Rusty se desentendeu com sua família devido ao seu comportamento estranho e necessidade obsessiva de tentar resolver o caso. Ele até exigiu que sua irmã mais velha, Deborah, fizesse um teste de polígrafo. Um exemplo trágico de como esses casos destroem famílias. Felizmente, no entanto, nos últimos anos, a família se reuniu. Nos dias seguintes ao desaparecimento de sua esposa, Tommy oferece uma recompensa de $2.000 por informações que levem ao seu paradeiro. Mas após um ano, ele deixou Fort Worth, assumiu um cargo de supervisão em uma empresa de água do Texas e se casou novamente. O pai de Anne continua a buscar respostas. Embora sua mãe, Judy, tenha morrido em 2015 sem nenhuma. A mãe de Julie também faleceu em 2013, sem nunca saber o destino de sua filha. Se estivessem vivas hoje, Rachel teria 63 anos, Ren teria 60 e Julie teria 55. Se você tiver alguma informação sobre o destino dessas 3 meninas, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Fort Worth no número 8174-698477. E aí estão os fatos, 2 casos arrepiantes não resolvidos com cartas estranhas. Deixe nos comentários suas teorias e especulações sobre o assunto. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda quer mais conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.